8h03 em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo. Tem aqui vários bom dias aqui no Face, também tem no YouTube, não sei se no Instagram, depois confere aí para mim, Beto, por favor, para os nossos convidados que estão aqui. São 8h03. Um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Já voltamos com Folha no Ar. Campos tem tempo bom, muito bom, tá com sol, com céu claro, com sol agora pela manhã. Temperatura aqui na área central da cidade, você vai conferindo as imagens aí agora, é de 21 graus, a máxima hoje é de 29 graus para Campos. Passou aquela onda de frio, né? A mínima já está em 19 e tal, então já não vamos ter, pelo menos para esta semana, a previsão não é de tanto frio assim. Segunda-feira, 20 de julho, conversando hoje no Folha no Ar com a Viviane Terra, pedagoga, especialista em literatura, memória e sociedade e diretora pedagógica da SEDUCT, Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, e o Diego Henrique Nascimento Santos, que é doutor em Filosofia pela UERJ e gerente de Diversidade e Inclusão da SEDUCT. Nem falei da Camila, um beijo para Camila, bom dia, sempre, né, antenada, sempre acompanhando a gente aí. Ela é da comunicação, da educação de Campos e sempre manda... Nogueira, tem pauta legal aí pra gente falar, e muito legal hoje, porque a gente está falando aqui sobre o plano pedagógico de Campos, literalmente, né? O que a gente vai ter a partir da criação do plano municipal de educação, orientado pelo PNE, orientado e cobrado, né? Porque Exato. O que tem que 73 metas com uma série de estratégias já que dá uma ajuda, né? Mas é aquela história. No próprio município, em que a gente falava aqui agora durante a nossa conversa, você tem quem está lá no norte do município tem costumes e culturas diferentes de quem está aqui no litoral, no sul do município, dentro do próprio município. E às vezes tem necessidades ambientais. A gente vê São Eduardo, como teve a enchente ali, pensar que uma educação também deve ser pensada no seu território, de mitigação, recuperação das nascentes, desses espaços também mais sustentáveis. Perfeito, perfeito. E já quem está no Farol tem que lidar com o avanço do mar, que já é uma realidade lá hoje. Porque a gente fala de Atafona, que Atafona é clamoroso no mundo todo. Aquilo ali é uma doideira, uma vergonha mundial aqui. Todo mundo inteiro conhece a Atafona. E agora, só agora, a Carla Capucci consegue lá avançar. Essa semana passada ela assinou a ordem de serviço para começarem os estudos do avanço do mar. Qual o melhor sistema para mitigar aquela problemática toda ali. Mas eu deixava uma perguntinha fácil para você, Viviane, sobre essa coisa de pertencimento, e está muito ligada à área também do Diego, e aí vocês podem interagir. E, assim, eu acho que a ideia aqui é a gente tentar melhorar a situação, tentar cobrar, não é deixar ninguém... Antigamente tinha um programa de rádio que a gente fazia, chamava Cadeira Elétrica. Hoje não. Não, hoje não. Hoje é cadeira de massagem, é confortável. Graças a Deus, era terrível, né? A gente fazia, o saudoso Antônio Carlos Paes, que fazia o programa aqui à noite, a família dele aí sempre acompanha a gente, mas o professor Tuniquim, que a gente chamava assim carinhosamente, era campeão e era corda, sacou? Faca no pescoço. Dos convidados, que era complicado. Como é que o cara te convidar para o meu programa? Qual programa? Cadeira Elétrica. Como é que eu vou nesse programa, rapaz? Eu não vou lá nada. Enfim, mas assim, sempre tem umas perguntas aí meio que mas não é para deixar ninguém desconfortável e nem desarrumado ou isso, é para tentar encontrar um caminho para melhorar, como é o caso dessa coisa de pertencimento. Eu vejo uma niteroense fazer da história de Campos, do patrimônio arquitetônico histórico de Campos, uma bandeira, uma pauta dela, da vida dela, que é a Rafaela Machado,
e que mostra para nós, campistas, eu sou italvense, mas Italva na época que eu nasci era de Campos, enfim, mas não é o caso. Eu me considero campista, adotado. Então, assim, para nós entendermos que o processo tem que partir da gente de Campos. E aí eu cobro da educação muito essa coisa do pertencimento. Por que a gente chama o canal Campus Macaé de Valão? Porque não tem, talvez, esse plano pedagógico que inclua a história de Campos no dia a dia dos nossos alunos. Aí eu te pergunto, Viviane, qual a possibilidade da gente esquecer o que passou, tocar para frente e tentar colocar isso aí, quem sabe, através de provas, através de concursos, eventos, enfim, o que a gente consegue avançar nisso? Perfeito, Cláudio. Já que você teve a liberdade de mandar beijo para Camila, eu vou aqui pedir licença e Tá também vontade. mandar meu abraço carinhoso para Camila, que é uma querida, Camila é fera. na Secretaria de Educação também, sempre ajudando e apoiando a gente na divulgação aí das nossas pautas. E, obviamente, fazer um reconhecimento público aqui ao serviço prestado pela Rafaela, que você citou, porque a Rafaela, de fato, ela também transpira, ela respira essa paixão pela memória, pela cultura, pela história local, e a gente, obviamente, fica agradecido, porque sabe que ela tem um canal de comunicação que alcança muita gente e que ajuda a toda a sociedade campista a pensar e se apropriar, né, de vários marcos, elementos e patrimônio, né, históricos da nossa cidade. Então, também tem um carinho muito especial pela figura da Rafaela. Mas, falando sobre currículo, e essa discussão que você traz é uma discussão que passa pelas discussões sobre o currículo, né? O Diego é especialista aí nos estudos também de currículo e pode conversar com a gente e ajudar os nossos ouvintes a compreenderem como que se dá a construção ou a eleição, a escolha daquilo que vai ou não para o currículo. E aí existe uma disputa, né? Existe uma disputa de interesses, uma disputa, né, que envolve ideologias e privilégios ou não, de um modelo de currículo que a gente discute e que a gente tenta, obviamente, aproximar cada vez mais daquilo que é necessário para a educação. No caso da questão patrimonial, a gente tem orientações que começam desde a legislação federal, a gente tem a LDB, que já preconiza essa abordagem na parte diversificada do currículo, porque a gente tem um currículo que ela tem federal, que tem uma base comum nacional, ou seja, ela deve ser para todo o país, mas ela tem uma parte diversificada justamente para contemplar as diferenças e as particularidades de cada território. Então, a gente tem isso no âmbito federal, com a legislação, mas no âmbito local, a gente também tem legislação municipal que tenta garantir, que institui, né, por lei, a obrigatoriedade disso estar presente no currículo das escolas. E aí, em Campos, a gente tem legislação de 2004, depois tem resolução, enfim, tem várias orientações, e a forma como a gente consegue dar visibilidade para isso e fazer com que isso esteja presente no currículo, obviamente que é com o empenho, o trabalho e a orientação aos professores, né? Isso depende, obviamente, de muita formação. No 6º ao 9º, às vezes a gente consegue avançar um pouco mais, porque você trabalha com professores que são formados em áreas específicas, então você vai ter ali o professor de História, o professor de Geografia, que fatalmente, pela própria atividade, acaba tendo um maior interesse nesse tipo de tema e fazendo uma abordagem, às vezes, mais contextualizada. E o professor de 1º ao 5º e o professor dos anos iniciais, ele se orienta a partir dos materiais complementares que a gente coloca à disposição, de projetos, de palestras, de visitas. A gente fez uma discussão recente com o Diego e uma equipe da secretaria para a construção dos centros de memória, né, Diego? Eu vou deixar o Diego falar sobre isso, dos centros de memória, que é também uma estratégia para que a gente possa articular na cidade, articular nas escolas municipais, a oportunidade dos alunos, dos estudantes, dos professores terem contato com aquilo que é a parte histórica do seu contexto social, né, do seu território, de onde a escola está inserida. E aí, obviamente, Campos é uma cidade riquíssima do ponto de vista histórico, é uma cidade histórica, mas é uma cidade, de fato, complexa, né, com um território imenso e com uma diversidade incrível.
E aí, assim, a gente tem materiais complementares, tentando aí responder a sua pergunta inicial, como que a gente faz, né? Além de legislação municipal. E aí eu trago agora para você, Cláudio, uma publicação que acabou, assim, bem fresquinha para todos nós, no Diário Oficial, de 8 de junho de 2026. E aí a gente não está falando de nada que começa agora. Nós estamos falando de um processo, e educação, tudo é processo, né? Não há nada que aconteça de uma forma radical e imediata na educação. Então, a gente traz essa, né, a LDB, a Base Nacional Comum Curricular, outras legislações municipais que a gente recupera lá desde 2004. E aí eu trago uma fresquinha para você aqui, ó, assinado pelo nosso prefeito Frederico Paes, de 8 de junho de 2026, que institui um programa municipal de educação patrimonial. Nossa, olha que bacana, Nossa História, Nossa Escola, para promover a valorização do patrimônio histórico-cultural de Campos Goytacazes nas escolas da rede pública municipal. E aí, assim, bom, está instituído em lei, quer dizer que tem? Não, está instituído em lei, quer dizer, olha, a gente está provocado e a gente não tem a opção de não fazer, né? A gente vai ter que fazer essa articulação e criar as condições para que isso aconteça na prática. E as condições, obviamente, são criadas, sim, no âmbito pedagógico, no âmbito do planejamento junto às escolas, no âmbito da implementação de projetos, por exemplo. Uma das ações para esse projeto, né, realização de visita guiada, desenvolvimento de projeto interdisciplinar, materiais didáticos, feiras culturais, ou seja, essas ações, né, somadas aos materiais, somadas às formações que a gente pode dispor para a nossa rede, é que fazem com que o currículo, na parte diversificada, contemple um tema que a gente sabe que é altamente relevante, que é a história e a cultura da nossa cidade. Desculpa, perdão, vou trazer o dia. Como é que é qual o número da lei? Essa... Assinada pelo Frederico Paes. Sim, 9.811, né? Frederico Paes, 8 de junho de 2026. Eu estou aqui há 35 anos trabalhando em rádio, quase esse tempo todo aí cobrando essa coisa. E agora veio lá um industrial, um agrônomo, usineiro, vamos dizer assim, para falar de memória e de patrimônio na rede municipal de educação. Que bom, muito bom. Sim, é excelente. Aliás, o Frederico está surpreendendo a muita gente. A mim não, porque eu conheço o Frederico há muitos anos. Mas a muita gente ele tem surpreendido aí no que diz respeito a lidar com certos assuntos mais delicados, como, por exemplo, a aproximação do MST, do próprio PT, por parte de um usineiro. Isso é uma quebra de paradigma, assim, muito gigante e que coloca a gente vislumbrando um patamar muito maior daqui para frente, que aí quebra essas polarizações, que na verdade aqui para nós é o que ele mesmo fala, polarização de que se nenhum dos dois tem nada, vamos brigar para os dois terem tudo. Ou seja, fica esquerda e direita puxando para um lado, esquerda. Ele mesmo fala, ele é trabalho, então eu acho legal essa coisa assim. E acho que uma legislação como essa, de alguma forma, ela reforça e mostra que de fato a gente está no caminho, né? Porque ela vem ao encontro, ela soma com as ações que a rede já vem fazendo, com as propostas que a rede vem adotando, para fortalecer a questão da educação patrimonial, a questão da valorização da própria cultura, da história, da memória. E aí, acho que dá tempo, não sei, o Diego falar um pouquinho dessa conversa que a gente teve sobre a construção dos centros de memória nas escolas. Por favor, Diego, é tudo que eu quero. E vamos falar também dessa coisa quilombola e dessa diversidade, da inclusão mais ainda para a gente falar, porque tem não só a inclusão das crianças com diagnóstico, mas tem a questão da diversidade, que aí inclui também isso. Obviamente, assim, e a gente toca em diversos pontos que são muito sensíveis na realidade campista, como também você, Cláudio, também você mesmo trouxe, e também amplia também em diversos outros territórios do Brasil. Eu gosto também de contar histórias. Não sou um griot, um historiador, mas eu gosto de contar histórias. Tem histórias interessantes que falam sobre o processo de revolta dos escravizados. E aí, por que eu acho que ela é interessante, né, para a gente pensar aqui inicialmente? Porque o nosso modelo educacional ele tem esse histórico de pensar uma educação para o trabalhador, que é a educação mais
mais quase básica, né? Até como a gente comentou, até a primeira quarta série, uma educação assim mais técnica, que vai fazer pessoas que vão ali produzir para o trabalho, especificamente baixas remunerações. A gente vê, por exemplo, diversos outros outras empresas grandes, como a Sul, ou diversos outros complexos industriais, que geralmente os altos cargos são de pessoas, às vezes, de fora do Brasil. E quando você tem a população local, ela geralmente atende ali os baixos cargos. E isso a gente vê em realidade em diversas outras regiões. O próprio porto também de Itaguaí vai ter outras configurações nesse sentido. E aí você vai ter assim, uma educação que é voltada para esse trabalho e uma outra educação que é voltada para estimular o pensamento e a criatividade. Aí, geralmente, essa educação que estimula o pensamento e a criatividade, a gente chama de escola de rico. Que é a escola ali que não trabalha exatamente com um currículo tão fechado, trabalha com um currículo que pensa através da música, da arte, que pensa através de experiências sensoriais. Você tem a escola Waldorf, inclusive, em Campos. São escolas geralmente mais elitizadas, né, que não é para a população toda local. E aí a gente já vê que o modelo de educação ela tende a produzir pessoas diferentes, ou para públicos diferentes. E por que a memória é interessante para trazer esse paradoxo, essa questão? Tem um livro, né, sobre escravização, muito legal, do Moses Finley, quem quiser verificar, ele fala um pouco sobre a diferença de revolta dos escravizados ali, ele chama de ilotas por Esparta. Esparta, todo mundo já conhece, que é a história dos gregos, né, os espartanos, guerreiros, eles dominaram um grupo chamado ilotas. E aí, esse grupo ali, mais ou menos 500 a.C., né, entre 400 e pouco e 300 a.C., eles foram escravizados por os espartanos. Só que eles eram um grupo muito grande, em detrimento ao número dos espartanos. E eles produziram várias revoltas. Ao contrário do que o autor, o historiador, ele compara com a escravização romana, em que tiveram um número também grande de escravizados, mas não levou tantas revoltas. E aí ele pensou, o que levou a tantas revoltas dos ilotas, na comunidade espartana, e não levou a tantas revoltas com os grupos romanos? Ele observou que os ilotas eles tinham memória, eles tinham pertencimento. Eles se entendiam enquanto grupo, enquanto comunidade. Então, como eles olhavam para os outros, se viam uns nos outros, diziam, nós não vamos, enquanto grupo, aceitar essa condição. Então, vamos se reunir enquanto grupo contra os nossos algozes, nossos escravizadores. E aí você tinha muitas revoltas em torno disso. Enquanto que o outro grupo, que eram os grupos romanos, eram vítimas de guerra, eram colocados também de formas individuais, então era o escravizado X de uma região tal com de outra região. É um pouco similar ao que aconteceu nas Américas e em outros territórios também. Eles eram pessoas individuais colocadas em estado de escravização, não era um grupo, todo um país ou um estado especificamente. Então, acho que isso traz um pouco da nossa dimensão de pensar hoje em termos de memória, é que pensar que pertencimento para campos, né, ou qualquer outro lugar, esse pertencimento também gera também um sentimento também de justiça social, justiça ambiental, um sentimento que vai levar as pessoas a dizer, olha, eu me reconheço enquanto você e a gente está numa mesma condição, né? Seja enquanto grupo de professores, né? Ou grupos profissionais, se reconhecer ali nessa história e reconhecer também que tem um papel grande nesse processo para uma mudança social, melhorar suas condições de vida. Então, todo esse processo ali vai pensar nisso. E o projeto de memória, né, tem um pouco desse intuito de a gente começar a desenvolver isso com as escolas, algo que também já vem sendo trabalhado, né, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da gestão pública, que são essas memórias locais a partir da própria comunidade escolar. Porque a gente sabe que cada escola tem uma história local. A gente, por exemplo, for compreender assim, histórias de peixes ali na região de Lagoa de Cima, tem peixes ali que tem histórias de assombração, tem ali, por exemplo, no Imbé também tem uma história lá da grande cobra iriroa, que também tem umas histórias dela descer nas casas, enfim. Você vai ver que existem várias histórias que marcam a singularidade, né, de cada lugar. Legal, nunca ouvi falar dessa história da cobra. Lirioa. Mas, Lirioa. É. Ah, mas tem aí, ó, por exemplo, trazendo aqui para o centro o rural, que é um fato também. Esse aí já popularizou, então beleza. Mas pode terminar seu raciocínio, porque eu tenho outras questões. Então, 1 milhão de questões. Eu acho que isso já, né, exatamente esse sentimento de pensar que nós temos também identidade, né?
E não à toa também a gente já começou a utilizar também esses mesmos elementos, como o rural, para pensar os mascotes da alfabetização. Por que eles foram escolhidos? Justamente para gerar esse sentimento de união de identidade. E vimos que as escolas participaram muito do processo de escolha dos nomes. Isso tem a ver exatamente com esse pensar a memória. Enquanto também que as pessoas também têm uma certa necessidade de se identificar com algo maior do que si mesmas. E aí eu acho que também a memória coletiva, né, sobretudo, ajuda a gente a sair da nossa esfera individual, de pensar em termos no nosso núcleo familiar fechado, para pensar um pertencimento para além da gente. Pertencimento enquanto grupo, pertencimento enquanto uma cidade, né? Quem que é o campista, quem que é a campista. Mas também assim, o que nós somos, o que faz a gente diferentes, e que a gente pode fazer também para transformar isso. Eu acho que os projetos de memória acho que tendem a partir um pouco desse ponto e pensar nessa necessidade e realidade local de cada escola, como tem um território específico ali, que é pensar esses espaços ali de construções dentro do espaço escolar. Eu vou voltar a Viviane, porque eu quero entender sobre ainda a questão que a gente não falou, que é o compromisso nacional da criança alfabetizada. E aí entra aquela polêmica. E tudo vira e mexe, os caras falam, mas é isso, não tem um empregado aqui porque está recebendo Bolsa Família e o cara não quer vir trabalhar para mim. Mas você vai ver o quanto ele paga para aquele funcionário, você vai ver que ele não quer dar os direitos, não quer assinar a carteira, não quer nada. Então assim, falei, cara, paga bem, assina a carteira, resolve os problemas burocráticos, você vai ter um funcionário aí, você vai ter um cara para te ajudar. Não gosto que chame de colaborador, não. Particularmente, esse negócio de colaborador aí, quem conhece a Segunda Guerra Mundial vai entender o que eu estou falando. Você sabe bem disso. Ele é colaborador aqui. Não, ele é trabalhador. Deixa eu te perguntar, em que pé estamos nesse processo para a educação quilombola? Você falou um pouco sobre a inclusão, a gente falava aqui, mas aí também tem uma demanda grande. Eu quero saber de você, meu caro Diego, dentro desse PME, que é o Plano Municipal de Educação, que vai ser entregue até ano que vem. Provável que vocês entreguem até antes, né? Em que pé está essa questão da educação quilombola, dessa diversidade, e inclusive um ponto que você trouxe, que é a educação para pessoas em situação itinerante, ou seja, os nômades, ciganos, os circenses e tudo mais. É um desafio. Acho que a gente começa com essa questão de desafio, porque o paradigma da diversidade, equidade e inclusão é um desafio para toda a política pública, não só a educação, né, a nível municipal, mas também para a saúde, pensar a especificidade dos grupos, para outros campos também como planejamento urbano, para pensar também em ciência e tecnologia, quem que tem acesso, por exemplo, à tecnologia. Enfim, eu acho que é um desafio a gente pensar de uma forma geral. E até em termos de alfabetização, por exemplo, eu vou até trazer um dado já para ampliar a discussão da alfabetização. A gente tem aqui um dado nacional sobre desempenho em língua portuguesa, pelo nível de proficiências, e como desempenho em matemática. Normalmente, mesmo dentro da educação pública, a gente sabe que grande parte são populações negras, por exemplo, a população branca geralmente tem um desempenho muito mais acima do que a população parda e preta, em termos de português e matemática. Por exemplo, eu tenho um dado aqui que, no último censo colocado, o desempenho em língua portuguesa atingiu um nível avançado para os grupos brancos em 33,9%, enquanto para a população preta foi 12,6%, ou seja, menos da metade. Então, quando vamos dizer assim, é como se um tirasse uma nota 10, outro tirasse uma nota 4 de desempenho. E esse é a nível nacional e também se reflete também na nossa realidade local. Então, a gente vê assim, a alfabetização, ela está contemplando mais alguns corpos, mais certas pessoas do que outras. O que isso acontece? Existem diversas camadas aí para a gente discutir. Então, pensar como é que a gente pensar em termos de alfabetização, que eu vou já passar a bola também para a Viviane, né? Como é que essa diversidade vai sendo colocada, né? Não só para grupos pretos, pardos, indígenas, ciganos, mas também para grupos rurais, grupos urbanos, que tinham uma diferença grande também. A gente pensar como é que é um desafio muito grande
passando agora a bola para a Viviane. Só te perguntar aí sobre a educação para esses povos itinerantes, situação itinerante, como é que funciona? Então, Desburocratizada? Porque assim, é complicado, né? Você transferir um filho de um colégio para outro, imagina passar um mês aqui estudando e ir para outra cidade. Como é que você pega esse feeling aí e transforma isso numa solução? O desafio, assim como o do PNE colocado anteriormente, é primeiro garantir esse acesso que você está colocando. É como garantir o acesso a essas crianças, né? A esses jovens, esses adultos que estão nessa situação de itinerância. Como a gente consegue garantir esse acesso? E para pensar isso, a gente teve que mudar a forma de a gente pensar o nosso comprovante de residência. E isso também a saúde também. Muitas vezes a gente chega na UPA, eles pedem sua identidade e comprovante de residência. Aí imagina eles pedindo isso para um povo cigano ou para alguém circense. Você não tenho aqui o meu comprovante de residência, porque eu sou itinerante. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa ali nesse momento? Vai ser recusado o atendimento? A mesma coisa também a educação. Se ele não tem um comprovante de residência, vai ser recusado. E aí, nesse sentido, né, que está a pensar uma política a partir de uma outra ideia de pensar esse local, esse espaço, que é a ideia de território. Então, é um território que está se movendo constantemente. As pessoas levam marcas desses territórios com elas. E aí, nesse sentido, a educação, ela deve também acompanhar o direito também dessa criança, seja ela está num território ou em outro também. E as escolas terem essa comunicação nessa rede de levar essa documentação para esse acompanhamento. Então, a criança tem o direito de ser matriculada, independente do dia ou do ano, de momento, ali, de fazer essa transição entre as escolas. O que normalmente acontece é que algumas famílias ciganas, para facilitar esse processo, elas acabam, nas suas migrações, não levando as crianças com tanta facilidade. Elas acabam deixando as crianças, às vezes, em um território por mais tempo do que acompanhando, levando esse processo, porque tem Bolsa Família, tem outros processos que podem ter um impacto se uma escola não fazer adequadamente esse processo, ou uma escola recusar. Então, algumas famílias optam por isso. Mas é um direito reconhecido, né, da educação para esses grupos também de situação de itinerância de acompanhar esse processo. Temos aqui, por exemplo, grupos acampados ali na região ali próximo de Guandu. Sim. E a escola Guandu também está atendendo esses acampados ali da reforma agrária, porque eles estão naquele território, né? Se as crianças estão ali, então a escola que mais próxima poderia atender. Caso não houvesse escola mais próxima, é direito dessas crianças terem uma escola itinerante. Então a escola teria que ir até o território, né? Então a gente tem essas necessidades, esses direitos que devem ser respeitados. Assim como a própria educação, a escola, e essa educação que vai ser ofertada para essas populações diferenciadas, uma educação também diferenciada também, que contemple suas raízes, suas histórias, e não também ocasionando um novo processo de exclusão, porque às vezes chega na escola que não fala sobre sua realidade, fala só sobre uma realidade que não é a sua, que estimula inclusive essa realidade, a tendência inclusive é desaparecer essas culturas. E por isso também um medo muito grande de populações específicas, que têm uma história marcada pela cultura, como os grupos indígenas também, grupos ciganos, de pensar uma escolarização que não dialogue com o seu território, que não dialogue com a sua cultura. Porque eles vão pensar assim, poxa, eu vou aprender a cultura do branco e vou não mais querer a minha. Então eu vou só desejar aquela cultura ali que é colocada, a cultura do branco especificamente, que eu discuti anteriormente sobre essa cultura europeia que veio recheada nos currículos. Esse tal de algoritmo é um troço maldito, né? Falando assim de educação, estou me lembrando aqui, caiu um vídeo para mim e eu fico revoltado porque que cai. Aí depois eu, claro, vou entender, faz parte do processo desse sistema de algoritmo das redes sociais. Um maluco falando, que para mim é maluco, que tem que parar com essa história de ser objetivo de educação. Estudar não é para todo mundo, não precisa todo mundo estudar. E aí ele explica o pensamento dele, se é que é possível explicar, porque aí deu vontade de cortar e eu passei, arrastei para cima. Eu não vou voltar, deixa eu tentar ver o que está havendo aqui nessa cabeça dessa pessoa, se é que tem cabeça. Aí ele se explicando que a esquerda é comunista, aquela coisa, aquele linguajar, né, que a gente sabe que aonde vai levar. Tenta colocar na cabeça de todo mundo que todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que fazer universidade, e não precisa,
Porque você pode ser um excelente padeiro, você pode ser um excelente pedreiro, assim, uma coisa... sinceramente, o meu pensamento é impublicável, não dá para falar agora, que eu já falei com o João Paulo, nosso advogado, ele falou, não, Cláudio, você vai preso. não vai. Porque assim, não, é capaz de eu ser preso mesmo. Então, assim, e aí você vem com essas ideias de ter essa coisa de imediatamente esse mesmo cidadão falar que tá cheio de criança que chega aí no 6º ano, 7º ano, analfabeto. Aí vem falar, porque tem esse sistema de aprovação automática. E eu coloco para você, Viviane, explicar isso para a gente desmistificar isso de uma vez por todas. O que é de fato essa aprovação automática dentro desse compromisso nacional CNCA, né? Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Aí, deixa eu só pegar aqui, ó. Tem vários comentários aqui. Mário Filho, Eliana Carmo, Luciana Moraes, Jane Celeste e a Gilton Terra, dando bom dia. A Camila U, né? Ela tem um outro nome mais complicado ainda que o que você fala, Camila. É o Duran, Camila U Duran. Você vê que não é pouca coisa, né? Um abraço forte para você também, obrigado pela parceria. Você está muito bem acompanhado aí, essa dupla é incrível e ama educação. Tá falando de vocês aí. E também aqui, ó, no chat do YouTube tem a Sueli Porto e tem o Henrique da Hora, dando bom dia aqui para nós. Vamos lá, Viviane, me fala aí sobre essa questão que é também interessante para a gente formar a nossa base de opinião e ideia do que de fato acontece. Sem dúvida. Agradecer o carinho aí dos ouvintes, as mensagens carinhosas. A gente fica feliz em saber que as pessoas estão atentas e interessadas aqui na nossa pauta. Cláudio, essa questão da aprovação automática é uma questão polêmica, mas ela passa muito pelo senso comum. A gente que está que está mais imerso nas discussões sobre educação consegue ter uma perspectiva um pouco diferente sobre isso. Em Campos, por exemplo, não existe aprovação automática. Nós temos um sistema de avaliação, e isso precisa ser dito com clareza, porque a impressão que as pessoas têm, dados os resultados, né, de alfabetização ou da qualificação e condição dos nossos estudantes, mas nós temos um sistema de avaliação que prevê a aplicação de prova, e essas provas elas são quantificadas em notas, que faz com que o menino, no final do ano letivo, seja aprovado ou reprovado. Então, em Campos, não há aprovação automática. A legislação municipal prevê a possibilidade de reprovação. Mas o que, na verdade, a gente tenta discutir e tenta refletir quando a gente fala sobre isso é diferente. Quando fala aprovação automática, já é uma expressão pejorativa que traz para a discussão essa ideia de que todo mundo pode passar sem saber. Quando, na verdade, quando a gente discute sobre isso, a gente fala de progressão continuada, que é muito diferente. Mas em Campos, a gente tem um sistema de avaliação que está posto, regulamentado, que prevê, por exemplo, a reprovação. Só que as discussões que a gente procura fazer é sempre no sentido de qual é o papel da escola, qual é a função da escola. A função da escola é, antes de tudo, ensinar. E se você não aprendeu, e a gente teve a oportunidade no ano passado de participar de um seminário, de promover um seminário para a nossa rede de ensino, e a gente teve a participação de um dos gênios da educação brasileira, o Lucchesi, né, Diego? E ele dizia, a nossa obrigação é ensinar, ensinar e ensinar. E se o menino não aprendeu, ensinar de novo. Então, isso é muito diferente. Quando a gente defende, né, a progressão, quando a gente defende a continuidade, a gente está defendendo o direito da criança de aprender. Porque quem é o menino que é reprovado? É o menino que não aprendeu. E por que não aprendeu? Quais foram os fatores? Quais são as circunstâncias? Quais são as garantias que ele, de fato, tem tido acesso? Né? Qual é a oferta? Qual é a capacidade técnica da escola, estrutural, ou dessa intersetorialidade? Qual é o apoio da família? Né? Por exemplo, a gente tem situações de alunos no primeiro ano de escolaridade, alunos com 6 anos,
porque do primeiro para o segundo existe uma garantia federal de não haver retenção de aluno. É o que as pessoas podem eventualmente chamar da aprovação automática. Mas, se esse menino tem 6 anos e ele vive num contexto social complexo e não frequenta a escola, é um menino que falta muito, fatalmente ele pode ser, por exemplo, ou na perspectiva das pessoas, pensar, não, ele vai ser reprovado porque ele não frequenta. Mas será mesmo que a gente está praticando um sistema educacional justo, equânime, quando a gente atribui à criança, né, quando a gente deposita na criança total responsabilidade sobre o sucesso ou o fracasso do seu processo educacional? E a gente está falando, por exemplo, de um menino de 6 anos que para ir para a escola alguém tem que levar. Ele não tem como ir sozinho. Então, são muitos fatores, né? Falar de alfabetização é falar de um assunto que tem, de fato, muitas camadas e são muitos atores nesse processo. E o esforço que o poder público e as políticas públicas fazem, e a exemplo aí da política pública do CNCA, que hoje é o que conduz, é uma política indutora da alfabetização no país e que vem crescendo muito desde 2023, quando ela começou. Em 24 ela ganhou corpo e em 25 ela virou lei. Justamente porque o país estava carente de uma política que, de fato, provocasse um desenvolvimento adequado em todos os municípios brasileiros, né? Com raríssimas exceções, a gente tem histórias de sucessos de alfabetização no país, mas a gente ainda está muito aquém do desejado. Se a gente falar em dados a nível nacional, o último indicador de alfabetização, e aí eu estou falando, são 2 indicadores diferentes. Você mais cedo citou sobre a questão do analfabeto, da pessoa adulta que não está alfabetizada ainda. O IBGE traz um dado para a gente mostrando que da década de 70 para cá, a gente só melhorou. Mas ela está falando, o IBGE está falando das pessoas com mais de 15 anos. Então, hoje a gente tem aí um número que é até motivo de orgulho, né, em relação à alfabetização, mostrando que a gente tem menos de 5% de pessoas não alfabetizadas. E aí a gente está falando dos meninos e meninas com mais de 15 anos. No caso da alfabetização, desse ciclo alfabetizador, que é o início da escolarização, né, espera-se, e aí recuperando aqui a questão do PNE, existe uma meta ousada do PNE que diz que a gente precisa, até o final do 2º ano de escolaridade, até 2031, alfabetizar 80% das nossas crianças em 2031. Olha bem, hoje, né, com o indicador que foi divulgado no final do ano passado, o país alcançou 66% de crianças ao final do 2º ano alfabetizadas. E aí eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas eu estou tentando fazer essa distinção assim. Uma coisa a gente está falando aqui de alfabetização ao final do 2º ano de escolaridade. Então, nessa etapa da trajetória escolar, o país registra 66% de crianças alfabetizadas. Esse número, obviamente, ele cresce na medida em que a trajetória escolar vai avançando, os estudantes vão progredindo, e aí, com mais de 15 anos, a gente chega a esse dado que está divulgado pelo IBGE. Mas até o final do 2º ano existe essa meta no PNE para a gente garantir 80% da alfabetização. Já para o final do Plano Nacional, que é 2036, a expectativa é que a gente chegue a literalmente 100% das crianças alfabetizadas. Então, a gente está num país em que falar de alfabetização é falar de um povo que, ao final do 2º ano, ali com 7 anos de idade, ainda está na casa dos 66%. Então, é um desafio que não é um desafio de Campos, é um desafio do país. Em Campos, um desafio que a gente está enfrentando, e essa política do CNCA tem nos orientado, tem nos guiado, e ela vem, né, no bojo da cooperação estadual. A gente tem dificuldade ainda em avançar nesse sentido da cooperação, porque o nosso Estado não tem essa trajetória, não tem essa história de cooperação. O nosso Estado ainda é imaturo nesse sentido. Então, a gente vai lutando ali, cada município tentando, com seus próprios recursos, com as suas equipes, criar as melhores condições para que as crianças se alfabetizem, né, até o final do 2º ano. E aí, para o nosso ouvinte ter uma dimensão de que criança é essa que nós estamos falando na alfabetização, que público é esse, quantas pessoas, né? A gente tem, hoje em Campos, Cláudio, são 76 creches, né, e 145 escolas. Então, esse é um número que faz a gente ter uma rede imensa, né, complexa pela dispersão territorial,
Mas quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando... obviamente que, se a gente for discutir aqui o conceito de alfabetização, a gente teria que ter vários outros programas. Estilo Netflix. A gente faz uma série Vai ter que ser uma série. Mas dá para a gente situar um pouco o ouvinte de pensar de que público é esse que a gente está falando. A gente está falando especialmente das crianças que compreendem ali a idade entre 5 e 7, né? Que é o que a gente chama do último ano da pré-escola, que é o P2, que a gente faz um trabalho de transição, de continuidade para o primeiro ano e do primeiro ano para o segundo ano. Em média, a gente trabalha aí com um grupo de 4.100, 4.500 alunos em cada série, em cada grupo etário desse. Então, a gente está falando hoje de estar dedicado à alfabetização, no sentido dessa conclusão ao final do segundo ano, de mais ou menos 12.000, 13.000 crianças. É o que a gente lida cotidianamente, tentando, obviamente que esse processo ele começa desde o útero, né? Mas falando de escolarização, a gente vai falar da creche, da educação infantil, do desenvolvimento que a gente precisa estimular e garantir em todas essas etapas que precedem a alfabetização, né? De habilidades preditoras, de desenvolvimento cognitivo, motor, uma série de fatores que vão culminar com esse processo de conclusão da alfabetização ao final do segundo ano de escolaridade. Mas a gente está falando aí de um trabalho diretivo, de um trabalho intencional, planejado, para tentar garantir a alfabetização das crianças até o final do segundo ano. Então, esse é mais ou menos um número. Mas falando, tem esse índice nacional, você aplica a campus também? Sim. O CNCA ele criou um indicador chamado ICA, que é o Índice Criança Alfabetizada. Assim como a gente tem a experiência de viver o SAEB, né? Todo mundo sabe que tem IDEB. Minha cidade tem o IDEB tal, a população tem essa noção do que é o IDEB. Assim como o IDEB, o CNCA trouxe esse indicador da criança alfabetizada. E é esse indicador que trouxe esse dado dos 66% a nível nacional. E aí foram 3 avaliações que nós já tivemos a oportunidade de participar no município, são avaliações externas, assim como é o SAEB, em 2023, 2024 e 2025. Em 2023, a gente chama um pouco como se fosse o marco zero, né? Porque foi a primeira vez que a gente fez essa avaliação externa no âmbito do CNCA. E aí, em 2023, a gente alcançou um índice de 38,7%, que, né, seria considerado 39% de crianças alfabetizadas segundo essa avaliação. E aí vale um parêntese aqui, a gente está falando literalmente de uma prova aplicada por uma pessoa externa à convivência do estudante, porque é uma empresa que vem e faz a prova, não é a prefeitura que avalia. E aí você está falando de um menino de 7 anos que tem uma prova na sua frente para dizer o quanto que aquela escola alfabetizou ou não. Então, guardada essa particularidade, mas o dado ele tem aí ele é de alguma forma uma evidência científica baseada na ciência de dados e a gente precisa, obviamente, considerar isso para o nosso planejamento. Então, a gente fez em 2023 esse 38,7%, em 2024 a gente fez 38,33%, e aí acendeu um alerta e falou, bom, a gente tem a política, a gente tem as estratégias, a gente tem a rede, tem todo o investimento público que é feito, tem a questão dos professores, da estrutura, dos materiais, a gente tem que corrigir a rota para perseguir a meta nacional, porque a meta é dada pelas políticas públicas, a gente, não é o município que escolhe. Então, para 2025, nós tínhamos uma meta de fazer 51, né, uma meta dada de 51,68. E a gente avançou e conseguiu chegar num 46,40. E aí, de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano. E aí uma coisa interessante, um processo interessante que aconteceu depois, quando a gente vai analisar, porque primeiro vem o impacto, né? Nossa, não batemos a meta. E, fatalmente, todo o esforço de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, do professor, o diretor, a família, a escola, a secretaria, todo mundo, obviamente, engajado, e essa política é uma política que tem conquistado um engajamento grande em campos, especialmente com a criação dos mascotes, que tiveram votação superior aí a votos de vereadores. Eu acho que a gente tem eleição de mascote com a nomeação dos mascotes com mais votos do que o vereador mais votado na Câmara Municipal. Então, foi um processo muito interessante de engajamento que a gente viveu e ele, obviamente, repercute e impacta no âmbito da alfabetização, porque a gente, com o personagem do Urural,
A gente criou 2 jacarés, um jacaré para alfabetização, um jacaré para aprendizagem, e a gente fez a eleição dos nomes na rede. Os nomes foram sugeridos pelos alunos e depois foram montadas duplas que foram votadas por toda a comunidade escolar. E aí nasceu o Goitaré, que é o mascote da educação infantil e alfabetização, e o Educaré, que é o mascote da aprendizagem. Então, assim, existe um engajamento grande na frente da alfabetização, do CNCA, como das ações da secretaria, e esses mascotes têm ajudado muito a gente. Mas, uma coisa interessante que a gente fez de análise depois do resultado é que, reconhecendo e agradecendo, obviamente, toda a participação e o impacto da política na cidade, nós não alcançamos, nós não atingimos a meta. E aí falou, bom, agora vamos analisar o que está acontecendo para a gente continuar corrigindo a rota e de fato, crescer e chegar nos índices programados. E aí nós vimos o seguinte, Cláudio, você vai gostar dessa informação. Campos, considerando as ações no ano de 2025, que a avaliação acontece no final do ano, e agora no final do ano de 26 acontece de novo a avaliação, no final do ano de 2025 foi feita a prova e depois a divulgação dos resultados. Considerando as ações em 2025, nós tivemos um crescimento que, apesar de não alcançar a meta, foi absolutamente expressivo. Para você ter uma ideia, nós crescemos mais do que todos os grandes municípios que poderiam ser comparados a gente no estado. Então, a gente cresceu mais do que Duque de Caxias, a gente cresceu mais do que São Gonçalo, Belfor Roxo, a própria capital, Niterói, Petrópolis, e uma coisa curiosa, a gente cresceu mais, inclusive, do que Maricá. Tem menos gente do que a gente, mas que tem hoje reconhecido aí como uma potência financeira, sim, inclusive de investimentos na educação, salários de professores e tal. E a gente cresceu mais que Maricá também. Então, mostra para a gente que está fazendo esse planejamento, que está liderando esse processo na rede, junto com os professores e os diretores, que a gente sabe a direção, a gente tem um caminho e a gente está crescendo. E o nosso desafio é manter essa linha de crescimento para cumprir e alcançar essa meta do Plano Nacional de Educação, que é entregar até 2031 os 80% e depois os 100% de criança alfabetizada. Mas foi assim, em 2025, né, e agora em 2026, de todas as ações que a gente vem fazendo, desafiador a gente crescer, né? Mas agora o desafio é sustentar esse crescimento e continuar crescendo para poder alcançar as metas e garantir para a rede e para os estudantes aquilo que é um direito, que é a alfabetização, né? Quanto foi 2024? 2024, deixa eu voltar. Qual 38,33, 25, 46, 40. E agora a gente tem uma meta de 58 para alcançar. 38 para 46. Isso. Foram 8 pontos percentuais. Sim. E veja... Que a gente tem a mania, e aí é normal também, não tem problema nenhum com relação a isso, mas a gente tem a mania de focar no copo vazio. É bom, exatamente, por um lado, para a gente poder tentar encher o copo. Sim. Mas por outro, às vezes é até chato, porque, poxa, não valoriza quem... Tem que reconhecer, né, toda a trajetória. E aí eu te digo... A evolução, ela é assim... Sem dúvida. É que a gente quer para ontem, né? Claro, evidente. Como cobrador é fácil, mas agora aplicar essa solução lá... Exatamente. E aí, veja, se você consegue fazer essa conta imediata e reconhece que houve um crescimento de 8,5%, tem um outro dado curioso que mostra, Diego, essa questão da perspectiva de crescimento, né? Qual é o padrão de crescimento? No caso nacional, houve um crescimento em 2025 de 7 pontos percentuais no âmbito nacional. Então, a gente cresceu mais do que o nacional. Ou seja, existe todo um esforço de aplicação e de orientação da política para a gente continuar crescendo. E eu acredito, assim como os nossos colegas que estão aí nessa frente, que esse ano certamente a gente alcança a meta projetada pelo governo federal, tendo em vista as avaliações e as correções que a gente está tentando fazer para continuar crescendo. Isso em ponto percentual. E em porcentagem, que aí você vai ter uma base de cálculo para os 46, você cresceu quanto? Mais de 20% daria 3,872, que você cresceu mais de 20%. Se você continuar crescendo mais de 20% agora com 46, você vai somar mais
passa de 10 pontos percentuais. Então, olhando assim, para os municípios no estado do Rio de Janeiro, não vou citar aqui a região norte fluminense, porque a gente está com os vizinhos mais próximos, vou falar do povo que está mais longe, para a gente evitar fadiga, né? Mas considerando os municípios no estado do Rio, não é simples, e acho que é sim de trazer um reconhecimento e agradecimento a toda a rede de ensino, especialmente aos professores que estão lá na sala de aula se empenhando para entregar esse resultado para os nossos estudantes. Reconhecer que a gente, em desenvolvimento, e aí eu não estou falando do alcance da meta, porque talvez esses outros municípios que eu estou citando aqui até alcancem a meta que está projetada para eles. Mas em termos de desenvolvimento no período, a gente consegue crescer mais do que Rio de Janeiro, a gente consegue crescer mais do que Duque de Caxias, Petrópolis, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Maricá, Niterói, ou seja, a gente cresceu mais do que toda essa gente. Então isso não é pouca coisa, isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho e que, obviamente, ele pode sempre melhorar e pode sempre trazer, e essa é a nossa expectativa, de trazer cada vez mais melhores resultados. E aí, quando a gente fala de resultado, Cláudio, uma outra coisa que vem incomodando muito e pauta de polêmica, é que quando a gente fala em resultados, fatalmente a gente está falando de indicador, está falando de número, está falando de quantitativos. Às vezes as pessoas tomam isso também no senso comum para dizer que a gente só está olhando para o número. Mas de jeito nenhum, a gente está falando de um número que é uma fotografia, de um número que ele traz para a gente uma informação, uma demonstração de qual é o cenário. Então, a gente está falando das pessoas. E o que nos interessa, na verdade, enquanto educação pública municipal, é justamente as pessoas. É justamente a aprendizagem. A gente não está aqui preocupado em ranquear e saber se campus tem a nota X ou a nota Y. Não se trata disso. Se trata de entender que esse indicador é uma evidência que nos ajuda a planejar. É uma evidência que ajuda a gente a tomar a melhor decisão de para onde a gente deve caminhar. Essa é a grande sacada. Mas esse indicador, de alguma forma, revela o ponto que nós estamos para a gente saber para onde a gente deve ir. Mas sempre a gente vai estar falando de criança, de professor, de família, de equipe técnica, perseguindo aquilo que é mais sagrado para nós, que é o direito, que é garantir o direito de aprender das nossas crianças. Boa sua fala, já pode ser prefeita. Não, e aqui, ó, e eu sou bom em matemática, tá? No português eu me garanto. Mas aqui, ó, fiz da calculadora, eu tinha feito de cabeça. 38, eu falei 20%, deu 22, uns quebradinhos, você pode chegar a 10,12 pontos percentuais nessa próxima, se você obtiver o mesmo índice de crescimento de 22% sobre 46%. Pois é, mas considerando que aí a gente... você vai para 56, olha aí. Exatamente. E esse ano, né? Se sim, considerar os 22%. E a gente está tentando sempre corrigir a rota a partir da evidência. E a nossa meta, se ela é 58, aí você está falando para mim que está faltando 2 pontinhos. Então, a gente tem que repetir o desempenho e crescer 2. Não, lá deu... Quanto que deu no nacional? Não, para esse ano a gente tem que chegar a 58. A 58. Certo? Então você já tem uma base aqui. A gente precisa 46, desses 10, a gente precisa de mais 2. Então a gente está assim, e a gente está trabalhando muito para isso, porque a gente precisa repetir o desempenho, porque a gente já sabe como tem que fazer. E precisa alcançar mais crianças, precisa melhorar um pouco mais. E é isso que a gente está perseguindo. Nem 1%, menos de 0,5% dos 22 e 23%, você chega aí a isso. Ou seja, nós estamos... Quer dizer, analisar aqui no ar-condicionado é fácil. Não, mas a gente está muito dia otimista. De aplicar... Você sabe que eu conversava com... Nossa, não vai ter intervalo mais não. Vamos, depois de cancela, faz o intervalo lá na frente. Calma aí, só para fechar aqui na hora. Eu conversava com o Dr. Gilberto Pellegrini sobre essa prova feita pelo MEC para as faculdades de medicina, e ele explicando, os alunos têm que perder um domingo para ir lá fazer uma prova o dia inteiro, sei lá, a manhã toda, sem acrescentar absolutamente nada para ele. Como assim? O cara já está ali estudando, pagando a faculdade de cara dessa. Eu vou perder um domingo para fazer uma prova que não vai me acrescentar em nenhum meio ponto lá, ou qualquer coisa, né? Eu sou um ser humano, cara. É simples assim, não precisa explicar muito essa coisa. Tem que ganhar alguma coisa para a gente fazer.
E aí foi se entender, porque os níveis de nota baixa. Você coloca isso numa condição para uma criança dessa, Exatamente. Tem que ter uma preparação psicológica dessas crianças, porque o que você falou? Quem vem aplicar a prova é uma empresa. Aí numa criança de quantos anos? Que nós estamos falando de 7 anos. Vem uns caras de fora, aplicam a prova, e aí, como é que é? Tem que ter um ensaio, tem que ter... Ninguém chega na decisão de uma Copa do Mundo e ganha a competição sem treinar muito. Essa é a analogia. Exatamente. Eu acho que é por aí, não é? Exatamente. É bom ser marido de professor, irmão de professor, é isso. Facilita essas conversas. Você fica à vontade, você ia falar mais alguma coisa? Porque se deixar, nós ficamos aqui até meio-dia. Não, por favor, fica à vontade. Só para a gente fechar, são 8h58 e não falamos do simpósio. Do simpósio, temos que falar do simpósio. Por favor. Rapidamente, uma das estratégias que faz com que a gente avance, o Cláudio, nessas questões da alfabetização, né, é exatamente a questão da formação continuada. Esse é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer rede de ensino. Ou a gente tem um professor qualificado, uma rede bem formada, ou a gente não tem sucesso. A gente evita essa expressão que pode parecer um pouco comercial, mas assim, o professor é a alma do negócio. Então, a gente precisa do professor, a gente precisa desse professor bem formado, a gente precisa desse professor pesquisador, estudioso, dedicado, porque sem esse professor a gente não avança. Então, uma das colunas, assim, um dos pilares da educação municipal é a formação continuada. E aí, uma inovação que a gente tem nessa gestão foi a criação da EFEM, a Escola de Formadores Municipais, que tem ofertas durante o ano inteiro em todos os segmentos, em muitas áreas, para que o professor tenha a oportunidade de continuar se capacitando. E aí, agora, no dia 27 e no dia 28 de julho, nós teremos o nosso segundo simpósio, Vozes e Saberes da Educação. Vai ser 100% online, considerando aí todas as novidades que a gente vem vivendo e aprendendo desde a pandemia, e da correria, obviamente, da carreira aí, que é imposta, a carreira do magistério. Então, todas as palestras serão online. Serão 13 palestras online, que vai estar ancorado na plataforma Congresse-me. E aí, a gente vai ter no dia 27 a abertura com a nossa secretária municipal de educação, a professora Tânia Alberto. Os temas, eles são variados, mas eles são os temas que a gente considera hoje mais urgentes, né, para a educação municipal. Então, alfabetização, diversidade. A gente não pôde falar, uma conversa boa que você pode ter com o Diego aqui é sobre educação antirracista, que é um tema absolutamente urgente, necessário, e Diego é especialista nessa pauta. Então, vai ter educação antirracista, gestão de dados, recomposição da aprendizagem, letramento fiscal e financeiro, educação em tempo integral. Então, todos esses temas vão estar presentes aí no nosso simpósio. E aí a gente tem destaques de palestrantes e doutores, né, que vão poder falar para a nossa rede. E aí eu destaco aqui a Patrícia Corsino, que é doutora em educação, coordenadora adjunta do ProLEI, que é um programa de formação de educação infantil. Temos também a Daniela Machado, que talvez vocês conheçam, que é jornalista do Instituto Palavra Aberta, que é uma pessoa incrível também, que tem um currículo maravilhoso, que vai poder falar para a rede. Temos também a nossa amiga Vivian, que é doutora também em ciência, inteligência, computação, que é da nossa rede e que também vai falar para os nossos professores. E aí, se você me der licença, eu vou informar aqui o endereço, que os nossos colegas podem se inscrever. O simpósio, né, promovido aí pela nossa rede, na liderança desse processo, a Escola de Formadores, a EFEM, e as inscrições podem ser feitas no portal PAI, pai.seduct.campus.rj.gov.br. Esse é o endereço que a nossa rede já conhece bem, mas o evento está aberto, né, para as inscrições, para os estudantes de pedagogia, para toda a nossa rede de ensino, no portal PAI. E aí eu queria só aproveitar, será que eu tenho mais alguns segundos? À vontade, vai lá. Não, a educação sempre tem que ter segundos, minutos, né? Horas, isso é o de menos. Além desse simpósio, eu queria aproveitar essa oportunidade valiosa aqui para divulgar um outro encontro importante que a gente vai ter no dia 31 de julho, que é uma conversa com os autores. Essa também é uma formação que a gente vai oferecer para professores, para diretores, pedagogos, e a gente vai ter um tema que hoje, né, é motivo da nossa conversa aqui, que é a alfabetização e letramento.
A gente vai ter também sobre ciências humanas, sobre letramento matemático, porque quando a gente fala de alfabetização, às vezes a gente fica muito focado na perspectiva da língua portuguesa, mas hoje falar de alfabetização é falar também de letramento matemático, é falar de português, mas é falar de matemática também, desde os primeiros anos, né, desde o início da escolarização. Então, dia 27 e dia 28, o nosso segundo simpósio, e no dia 31, essa conversa com os autores, que são autores dos livros didáticos que estão hoje sendo utilizados pela nossa rede. Então, eu gostaria que nossos professores, e aí fica o convite, né, e o agradecimento de sempre, por toda a adesão aos nossos programas, aos nossos projetos, né, a todo o apoio para a implementação das nossas políticas públicas. E eu acho que vou usar aqui mais um segundinho para fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Secretaria de Educação que compra, né, que apoia, que engaja junto com a gente e que ajuda a gente a fazer uma educação com coragem, uma educação que procura sempre a equidade, a justiça, a garantia que a gente tem obrigação, obviamente, com todos os nossos estudantes. Então, esse agradecimento especial e, obviamente, como disse o professor Alma do Negócio, não dá para agradecer a ninguém sem agradecer o professor. Né? Muito obrigada a todos os professores da nossa rede que estão junto com a gente nessa luta para elevar os indicadores, elevar os índices de alfabetização da nossa cidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. O professor, ele cada vez mais ganha minha admiração, que não significa grandes coisas, ou quase nada, mas assim, ele é ele pratica, talvez não em 100%, mas em 99%, a pedagogia do amor, que é uma coisa fabulosa, fantástica, que é gastar ainda dinheiro do bolso para comprar as coisinhas, brinquedinhos para o Dia das Crianças, lembrancinha para o Dia das Mães, para o aluno, para a criança levar. E aí fica um alerta sempre que a gente faz para a quem de direito, as autoridades, pelo reconhecimento, pela valorização deste profissional. A gente vai ter muito mais, que não é também, o dinheiro não é tudo, não, mas ele é uma parte importante nesse processo. Sempre falo aqui com o Mário Filho, que é do Prev Campus e que é o presidente atual e que aconteceu essa mudança. O professor hoje, por exemplo, ele se aposenta com 60% do salário se ele entrou depois de 2003 na rede. Sim. Né? Então, assim, tem que se repensar toda essa questão para você chegar lá na outra ponta, como você fez muito bem aqui, que é reconhecer o valor do professor, que é entender o processo que ele passa, e o que eles desenvolvem para poder aplicar tudo isso que você traça aí, tudo isso que você planeja e que tem que cumprir também por determinação do próprio MEC, do próprio governo federal. Então, uma divisão de tarefas, esse processo todo, né? Então, mas acredito assim, nisso que você falou, na formação, qualificação do profissional e valorização no bolso. Reconhecimento, que é isso aqui, você está numa entrevista, reconhecer, isso pode parecer nada, mas é uma gotinha no oceano, mas vale a pena. Mas, sobretudo, também lá no bolso do trabalhador como um todo, que a educação não é feita principalmente pelo professor, mas tem toda uma rede de apoio, e eu acho que vale a pena você reconhecer todo mundo nesse processo, e vocês fizeram isso muito bem aqui. Gente, obrigado pela entrevista, conversa boa, começar a semana bem, com boas notícias, e assim, sobretudo, encarando de frente os problemas que o município tem. Você trouxe uma notícia muito boa, eu não sabia, que foi a questão da história, valorização patrimonial assinada lá pela lei. Agora, né? Em junho. Agora, Fresquinha. Em junho. Assinada pelo prefeito Frederico Paes, e aí vou tratar disso com ele depois. Já falei no privado aqui mais cedo com ele, depois a gente fala mais disso com ele também. Agradecer você, Viviane. Boa, excelente conversa contigo aqui nesta manhã. Seja sempre bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada ao carinho e atenção aí de todos os ouvintes. Foi muito, muito bom poder participar, muito bom poder falar de educação, falar de alfabetização, né?
Então, obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade, que a gente tenha, de fato, uma ótima semana e que os nossos resultados aí de 2026 sejam muito positivos e que atendam aí toda a nossa expectativa e que correspondam, né, todo o nosso empenho, tanto na secretaria como nas escolas. Para além das nossas continhas aqui. Isso aí, isso aí. Também queria agradecer também Obrigado, amigo. aos gestores escolares, né, que vocês mencionaram, todos os nossos parceiros e parceiras, amigos da escola, as pessoas que fazem parte dessa comunidade, que pensa a educação, que deseja que a educação se transforme e também acredita na educação, né? A gente sabe que, como você colocou inicialmente, essa questão de como é que é fundamental, que muitos, inclusive, hoje veem como desmérito, né? Pensar, não devemos pensar em se escolarizar, mas sabe que as oportunidades aparecem, grande parte, pelo diploma também, pela essa escolarização. E para muita gente isso é muito mais difícil de alcançar. A gente tem, por exemplo, né, acho que só para uma menção da nossa dificuldade, né, pensar nessa dimensão intersetorial, ano passado, para a realização do Enem, a gente pensar de acesso à própria prova mesmo, as crianças de Serrinha, por exemplo, tinham um ônibus que retornava da prova 15 horas da tarde. Então, quanto tempo ela teve para fazer a prova? Ou na região do Imbé, que nem ônibus tinha no domingo, porque era o dia da prova. Então, assim, ver que isso também são formas de fazer essa segregação, que a gente sabe que é o retorno da exclusão e essa continuidade da exclusão, que é basicamente dizer, vocês devem permanecer no seu território, não devem transformar as suas vidas. E aqui a gente está apostando e acredita nesse compromisso de transformação também da nossa sociedade. Show de bola. Valeu, Diegão. Obrigado aí pela presença. Mais uma vez, Viviane, obrigado. Camila, obrigado. A Jane Celeste falou, analisar dados com este olhar é fundamental. Deixa eu ver aqui mais. Jane Celeste, parabéns. José Marques também, pessoal aplaudindo aqui vocês aí. Que bom, estamos no caminho e vamos cobrá-los, tá? Sim. Da próxima agora. Gente, a gente fica à disposição. Coloquei o linkzinho lá do pai.seduct.campus.rj.gov.br. É ponto pra caramba. Mas tem lá, tá ali no Face. Mas o pessoal da educação já sabe onde é que funciona. É muito legal. 9h09. Um abraço para a secretária de Educação também. Depois ela vai falar, nem falou de mim. Eu tive com ela na CDL, tem uma campanha do agasalho acontecendo lá na secretaria. Achei muito legal, bacana, tem feito muito frio. Eu passo às vezes à noite aí, o pessoal tá, né? Enfim, nesse sofrimento, e o mínimo que pode ser feito é tentar diminuir essa angústia, esse sofrimento dessas pessoas também em situação de rua. E aí, quem quiser doar roupas, agasalhos, cobertores, pode passar na Praça 5 de Julho, lá na sede da Seduct. Isso. Né? Antiga estação. 9h10, fechamos aqui o Folha no Ar, a gente volta amanhã às 7h. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, também de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. O centro mais